estamos chegando conectado. Estamos chegando feliz. Estamos chegando animado. O importante é que estejamos animados e felizes. Vamos começar com chave de ouro? Vamos! Vamos falar da palavra de Deus? Vamos! Deus é bom demais o tempo todo, não é? É! Galera, a gente tá começando mais um vídeo aí, mais um momento. Tamo juntos nessa aí. E pega a sua pipoca, pega o seu guaraná, pega a sua água, pega o seu suco, pega o que você tem na sua casa para você comer. Senta no sofá aí e começa a ouvir. E se você não quiser só ouvir, me assiste na telinha aí e fica vendo também, porque agora vai começar o verdadeiro show. O show é a palavra de Deus, o melhor show do mundo, onde você pode ouvir da verdadeira palavra de Deus, porque aqui, galera, aqui é Bíblia, mano, aqui é Bíblia, o livro, olha o tamanho disso aqui. Aqui tem muita história de profetas que deram a sua vida para o Evangelho de Deus, profetas que viveram a Bíblia, e viver esse Evangelho aqui, isso aqui não é para qualquer um não, viu? Isso aqui que são pessoas que são focadas e pensam na salvação, pensa na vida eterna, pensa no paraíso, pensa no próximo, pensa na família, pensa nos filhos. Quer vencer? Vença com Deus. Quer estar com Ele? Esteja todos os dias. Eu não digo para você habitolar aqui não, mas meia hora para Deus, 20 minutos, 30 minutos, não sei quanto tempo você tem para Ele, mas ofereça o melhor tempo do mundo, porque aqui você só tem a ganhar, aqui você só tem a vencer, porque o que Deus tem na minha vida, tem também para você. Deus é bom demais o tempo todo dia a gente traz um vídeo, traz uma live, traz uma reflexão, traz alguma coisa de ânimo, porque eu acredito, o que tem aqui já tem salvado milhões de pessoas, já vem modificado a minha vida, a sua vida, a vida de todos. Quem ama a Deus sabe o que eu estou falando. Quem já passou por luta, por provações, sabe que aqui é o Evangelho que pode te levar ao paraíso. Você não precisa beber, não precisa fumar, não precisa se drogar, não precisa fazer nada para estar feliz. É ler alguns versículos, ouvir a palavra de Deus e o que Ele tem para sua vida. O que Ele tem para sua vida é coisas boas. Se não fosse bom, eu nem estaria aqui. Se não fosse bom, eu nem perderia meu tempo. Se não fosse bom, não teria esses milhões de cristãos, milhões de pessoas que seguem esse evangelho. Mas por que ele segue esse evangelho? Porque é bom demais. É, a palavra de Deus é totalmente pura, verdadeira, eficaz, penetra no nosso coração, penetra na nossa vida. Isso é maravilhoso. E quem vive esse evangelho só tem a ganhar, porque a palavra de Deus, ela é clara e é justa. Quem leva o evangelho é ganho. Nada é perdido, nada é por acaso, é ganho, é lucro. A sua vida, ela fica modificada, a sua vida fica diferente quando você escuta um louvor. Por que você se estremece? Por que você sorri? Por que você ganha uma energia? É porque Deus, ele está habitando, ele está penetrando de certas formas no teu coração, na tua vida. E é um alerta. Vou estar falando aqui um exemplinho que eu tive ontem mesmo, anteontem também. Eu estava ali muito cansado trabalhando e de repente eu li uns versículos que eu me transformei. Eu ganhei uma energia que nem sabia. Ué, até liguei pra minha esposa. Amor, eu ganhei uma energia que, meu Deus do céu, por causa de um versículo. Não bebi nada, não comi nada, mas eu comi a palavra de Deus. A energia que vem do céu. Então hoje, vamos estar trazendo uma história top da galáxia, onde você vai entender, você vai conhecer, porque nem todos conhecem. A maioria só escutam boatos, mas quando está na palavra de Deus, já não é boatos mais não. É a verdadeira palavra de Deus, já é a Bíblia. Aqui havia uma cidade onde as pessoas tinham morrido. É praticamente Gênesis, é o começo da Bíblia.
Mas não estou falando do começo, não. Algumas folhas depois. Porque aqui essa cidade ela foi destruída. Porque as pessoas ali estavam em trocentos mil pecados. O que eles faziam não era para eles fazer, não. Mas eles faziam porque muitos ali não conhecia. E realmente, esse começo aqui, você vai entender como que as pessoas vieram ao mundo. E você vai entender como que as pessoas também se multiplicaram. Sabemos que começou com Adão, que era o primeiro. Depois veio a Eva, a sua esposa. E dali gerou filhos. E para gerar filhos, era praticamente irmão tendo relação com irmã. E primos com primas. Assim foi crescendo o mundo. Se começou com Adão e com Eva, só tinha os dois, não tinha mais ninguém. Então, relacionaram essas pessoas para crescer a população. Mas isso você não pode fazer hoje, não. Irmão com irmã, primo com prima, porque isso aí é pecado. Por isso que existe o Novo Testamento e o Velho Testamento. Quando começou e quando veio Jesus. As pessoas não entendem isso, não. As pessoas continuam fazendo o que Deus não quer que você faça. Deus não quer que você case com a tua irmã. Deus não quer que você case com seu primo, com a sua prima, do mesmo sangue. Ele não quer isso, não. Isso aí é pecado hoje. E tem gente que fala que não, porque está vivendo o evangelho passado. Não. Jesus veio, ressuscitou. É o Novo Testamento. Não que a gente não tenha que ler os velhos. Temos que ler sim. Para você entender e compreender como é que foi a história de cada um. Para você não precisar passar o que eles passaram. Se você passar o que ele passou, é porque você está pescando. Como eu falei no comecinho de um vídeo, numa live que eu fiz anteriores. Jogou a isca e você está sendo pescado de novo. Não. Vamos ser pescado não, mano. Vamos pescar almas para Jesus. Mas pescar com tolice, não. Aí já é vacilo. Então aqui nessa cidade, ela foi destruída porque o pecado era muito grande. Era muito grande. Eles não queriam nem saber quem fizeram eles. Eles iam pecando um atrás do outro. Era homens, mulheres, uma bagunça. E Deus, todo mundo já conhece. Adão, ele pecou, teve suas consequências. A Eva também pecou, teve suas consequências. Não fica se achando o que você faz não tem consequência nenhuma, não, porque quando você chegar lá em cima perante a Deus, você vai ver o tamanho do seu relatório. Aí você vai chorar, aí é tarde demais. Quando conhecemos a palavra de Deus, como eu disse nos versículos anteriores, e uma pessoa veio até perguntar a mim, isso é verdade? Eu falei, é verdade, está na Bíblia. E eu falei assim, quem tira a própria vida e é conhecedor da palavra de Deus, vai para o inferno. Porque é conhecedor da palavra de Deus. Não pode suicidar, não. A pessoa falou, ah, é? Onde está isso? Apocalipse. Mas os conhecedores vai direto para o inferno. Judas é um deles. Já mostrou isso aí para vocês. Então, não é necessário que você faça isso, não. Você fique longe do suicídio. Porque ainda há esperança de você mudar tudo isso. Foi por isso que Jesus veio para os bons, para os ruins, para os fracos, para os sábios, para todos nós. Não viva na tolice, viva com a palavra de Deus, porque é vitamina pura para a sua vida. Então, voltando ao assunto desse tópico aqui, essa cidade ela foi destruída porque eles tiveram muito pecados, um atrás do outro. E as pessoas perguntam, por que isso não acontece hoje? Porque Deus falou que não mataria novamente. Vocês lembram dessa passagem? Arca de Noé. Noé fez uma arca onde ninguém deu ouvido. Ninguém. Ele falava, a família falava, vou construir uma arca, Deus vai mandar um dilúvio, vai vir. As pessoas zombavam dele, as pessoas riam da cara dele, achavam isso aí engraçado. Mas Noé foi temente a Deus, porque ele construiu com a tua família. As pessoas passavam a ver aquilo ali, esse homem é louco, é um doente mental. É as pessoas que falam isso para nós também, que falamos da palavra de Deus. Que eu tô viajando, que eu tô perdendo meu tempo. Tô nada. Eu tô ganhando é tempo, vocês nem imaginam. Então, as pessoas loucas de antes é as mesmas loucas de hoje. Falam as mesmas coisas. E Noé foi temente a Deus. Ele construiu a arca, colocou seus animaizinhos lá dentro, um par de cada, um casalzinho. Então, realmente, ele foi obediente até seu último dia. Quando veio o dilúvio,
Aí que todo mundo começou a chorar. Eu quero entrar, Noé, por favor. Bateu o desespero. Mas Deus fechou a arca. Ele lacrou a arca. Noé até queria trazer as pessoas para dentro. Mas ele não podia. Porque se ele conseguisse abrir, era uma desobediência a Deus. Porque Deus deu um prazo. Quando construir a arca, vai anunciando. Vai vir a água, vai vir um dilúvio. Era só zombação. E é assim hoje também. As pessoas zombam, fazem vídeo aí na internet aí mostrando que Jesus está vindo em asas, desce, sobe e dão risada. Todo mundo sabe que Jesus vai vir no piscar de olhos. Antes que você pisque, ele já veio, já arrebatou o seu povo, arrebatou a igreja e se foi. É assim que ele vai vir agora? Ele já veio em carne. Jesus não vem em carne mais não. Tem gente que está esperando o Messias ainda. Tem gente que está aprendendo tudo errado da palavra de Deus. Prende porque escuta pessoas que não vivem evangelho, pessoas que não lê. Por isso que prende tudo errado. Eu quero ver a pessoa pregar a palavra de Deus conforme a Bíblia todos os dias, todos os cultos. Aí eu quero ver. Agora, se ficar só das suas bocas, vai ser isso aí que você vê aí fora aí. Umas palavras que sem sentido, sem nexo. Mas eu digo a vocês, quer aprender? Aprenda com a palavra de Deus, aprenda com quem prega. E se não tiver essa doutrina, cai fora. Porque ainda dá tempo para você não ser mais um enganado e mais um aí na esquina chorando e falando que cristão não sabe nada, é tudo mentira. É. Vai quem vai com os outros, depois chora, neném. Então aqui, essa cidade, ela foi destruída porque o pecado era muito grande. Mas como eu mencionei, Deus acabou com o dilúvio com as pessoas. Só que dessa vez aqui, Deus falou: não matarei mais as pessoas. Se eu fiz aquilo uma vez, Deus se entristeceu, porque eles não obedeceram. Só que dessa vez, não vai precisar mais Deus fazer isso. As pessoas vão fazer com elas mesmas rapidamente. Vai ser assim. Olha o esfriamento mundial que está aí fora. Um matando o outro. A intolerância, a impaciência. Ninguém mais respira para falar perdão, desculpa. Já sai dando um murro na cara, sai dando um tiro ou uma facada, porque não tem a presença de Deus no coração. Não tem, porque se tivesse, pensava o tamanho, a grandeza, como que Jesus, ele vem, morre pelas pessoas, e as pessoas não mereciam isso não, porque as pessoas são ingratas, são muito ingratas mesmo. Deus manda seu filho, ele deu o seu filho por nós, e as pessoas não têm paciência. O que eu posso dizer para vocês? Esqueça tudo, larga tudo. Não estou falando para você abandonar sua família, seu trabalho, a sua esposa, não. Jesus era carpinteiro, era trabalhador. Ele demonstra a importância de nós trabalhar. Jesus tinha uma profissão. Não posso ganhar dinheiro em casa deitado, dormindo no sofá. Não posso, eu tenho que trabalhar, porque o mestre era exemplo. Mas seria bom ganhar dinheiro assim, mas trabalhando também com a mente. É um trabalho. Então, estamos praticamente conectados com Jesus, com Deus. Se você quiser, é um livre-arbítrio, isso é escolhas. Ele escolhe quem quer. Você escolhe quem quer. Mas Jesus, ele espera você abrir a porta. Se você abrir a porta, ele vai penetrar, ele vai entrar. Deus não quer você como escravo. Jesus não quer você como escravo. Ele quer que você seja dele o melhor amigo. Onde podemos contar nossas coisas. Você conta para Deus. Ele te corresponde. Através de um louvor, de uma pregação, de um testemunho, de uma leitura. Mas por que ele faz isso? Porque ele te ama. Ele não quer que nenhum vizinho saiba o que você está passando. O que você contou para alguém, alguém descobriu. Ele não quer isso não. Por isso que eu falo que ele é o melhor amigo. Você conta para ele, ele fala com você. Eu posso falar isso por fazer exemplos, né? Que eu falo com Deus. Ele me fala em testemunho, pregações, louvores. Eu sei que isso é verdade. Eu, minha esposa, minha família. A minha sogra, então, meu Deus do céu. Serva de Deus que vive o evangelho. Eu tiro até pro pessoal o chapéu. O que ela faz eu nunca vi ninguém fazer. O amor de Deus planta na minha sogra. Isso que é bonito.
Eu tenho que ter um exemplo de Jesus, porque o ser humano é falha. Mas tem pessoas que vivem o evangelho, sofrem, sacrificam o seu tempo com a tua família, sacrificam o seu tempo com o seu marido, mas não sacrifica as 24 horas, não. É aquele tempo que você tem que fazer, que você precisa fazer, porque amanhã não pertence a nós. Então aqui, vamos mudar o tópico, senão a live vai ficar muito longa. Essa cidade foi destruída porque eles pecaram. E Deus falou, eu não matarei novamente, né? Mas aqui é o começo da palavra de Deus. Porque havia pessoas que desagradavam a Deus toda hora. Toda hora. E chegou ao ponto que Deus envia os seus anjos. Ele envia os seus anjos para observar se realmente naquela cidade havia isso. Ele tinha que fazer uma pesquisa mesmo para ver se realmente era isso que estava acontecendo. Antes que os anjos chegassem ali, vamos entrar um pouquinho na história de Abraão. Abraão praticamente tinha um primo lá, que era chamado Ló. E esse primo dele tinha suas filhas, tinha sua mulher. E os anjos realmente queria salvar a família de Ló. Porque Abraão era um servo temente a Deus. E acontece que os anjos foram naquela cidade, viram praticamente aquilo ali, nem precisou ele ficar ali muito tempo não. Ele ficou numa pracinha ali, onde Ló apareceu para ele ali e falou: "Venha para minha casa, hospede aqui em casa, fique ali, passe a noite". E os anjos hospedaram ali, ficaram ali. E rapidamente as pessoas que estavam naquela cidade, era uma cidadezinha pequena, eles sabiam que eram pessoas estrangeiras. Um anjo não vem como eu, como você. Ele pode vir como qualquer pessoa. Ou brilhando, ou não brilhando. Não sabemos. Mas as pessoas sabem que a pessoa não é dali. Então elas já ficaram meio encabuladas e já foram até a casa do Ló. As pessoas sabiam que quando não é dali, eles querem fazer alguma coisa. As pessoas são assim. Já fazem cochicho, é estrangeiro, é novo aqui. Então foram até a casa de Ló e eles queriam os anjos. Queria. E os anjos nem precisaram saber que ali estava desse jeito. E bateram na porta, queria entrar, queria os anjos. E falou assim para Ló: "Eu quero esse estrangeiro que está na sua casa. Traz ele para fora". E ele não, o Ló é... Sabe como é que é as coisas, né, mano? Quando a pessoa tá na presença de Deus, a pessoa ela tenta se resolver antes que aconteça qualquer coisa pior. E aquelas pessoas ali não era assim não. Além delas querer os anjos, depois queriam até Ló e as filhas dele. Olha só, e Ló falou: "Não, se você quiser eu dou minhas filhas, mas deixa os anjos em paz". Cara, essa história é tão... eu falo assim, sabe? É uma história tão... Eu posso dizer, não é que é maluca, né, mano? Ele dá a sua filha e livra os anjos. Cara, eu fico vendo essas histórias e falo: "Meu Deus do céu, como é que pode dar a filha e proteger os anjos?". Eu penso assim: meu Deus, tem que ser... Como posso dizer? Temente a Deus. Tem palavras que eu fico até maravilhado. É igual Abraão, quando Deus fala para Abraão, né? Trazer o seu filho, oferecer o melhor era o filho, não tinha outra coisa. E lá em cima, no monte, Deus ele abençoa com um cordeiro, né? Carneiro. Cara, é cada história que a gente olha assim e fala: meu Deus, porque é assim que acontece? Porque é a palavra de Deus. Então aqueles homens ali, eles iam arrombar a porta. Aconteceu que os anjos falou assim: "Se vocês têm alguém aqui conhecido, familiares, fuja daqui o mais rápido possível". E aconteceu que todo mundo ali ficou cego, não conseguia enxergar onde que era a porta, a fechadura, e foi tempo de ele pegar a mulher, os seus filhos e fugir dali. Essa é uma história muito longa, eu só vou fazer só uma reflexão um pouquinho dessa história aqui, que a nossa introdução aqui é na outra, né? Nem nessa aqui, mas a gente entra um pouquinho ali. Então, Abraão, ele se preocupava muito com a família dele, que tinha a sobrinha, a cunhada, primo.
E o primo dele, né? Então parentes. Então ele tá muito preocupado, porque Deus iria acabar com tudo ali. Se Deus falou que ia acabar, ia. Então ele tá preocupado. Mas essa história aqui a gente entra numa outra live, senão a live vai ficar muito longa. Então, voltando à história aqui, o que acontece? Deus estava muito triste. Ele sabia que aquela cidade já tinha praticamente aquele cheiro mal de um pecado que subia nas narinas do Senhor. Então ele iria destruir. E as pessoas continuavam fazendo isso todos os dias. Elas não queriam nem saber. Não tinha Deus no coração. Eles não estavam nem aí o que estavam fazendo. Então o que tinha que acontecer mesmo era isso mesmo. Só não vai acontecer hoje porque Deus falou que não faria novamente. Porque o que está hoje não está longe de Sodoma e Gomorra, não, mano. Eu acho que está até pior. Porque hoje eles fazem em todo canto do mundo. Ali era só numa cidade. Como aqui tem mencionado. A cidade de Sodoma e Gomorra. Agora em todo canto do mundo. Eles xingam Deus, xingam Jesus, ficam pelados, não querem nem saber. E fazem umas coisas escancaradas. Imagina se eu fosse Deus, mas não sou Deus não. Acabava com tudo logo. O negócio é 1000 graus, mano. Então aqui, vamos entrar na história agora. A destruição de Sodoma e Gomorra. Vocês vão entender como que ela foi destruída. Ló chegou a Gênesis 19, do capítulo 23 ao capítulo... No capítulo 19, do versículo 23 ao versículo 29. Ló chegou a Zoar depois que Sol já havia saído. De repente, lá do céu, o Senhor Deus fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Ele destruiu essas duas cidades e também todo o vale e os seus moradores, e acabou com todas as plantas e a árvore daquela região. Deus fez isso porque esse povo já tinha passado dos limites. Se ele não fizesse isso, como é que estaria esse começo de antes até hoje? Meu Deus do céu, estaria pior, estaria depravado, estaria tudo de ruim. Era melhor que nós nem nascêssemos para ver o pior. Olha só. E aconteceu que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Então já vimos aqui que a família de Ló, ela escapou. Já vimos que Deus mandou fogo do céu, mandou enxofre, e ali já escapou a família de Ló. Sabe por que eu falo isso? Porque essa mulher aqui, ela tem uma breve passagem de desobediência. Os anjos, quando estavam na casa de Ló, falou assim para Ló: pegue sua mulher, pegue as suas filhas, corram o mais rápido longe daqui. Mas não olhe para trás. Porque se olhasse para trás, o que iria acontecer? Ela estava praticamente, eu acho que em pecado. Eu tenho quase certeza, porque ela desobedeceu. Porque ela entristeceu de ver aquilo, as pessoas morrendo, a cidade se destruindo. A curiosidade dela foi mais do que quando o anjo falou: não olhe para trás, olhe só para frente. Porque você tem um lugar, você tem uma casa, você tem amigos, colegas, conhecidos e vão morrer. Se você pôr no teu coração, você vai olhar para trás. Você vai ver aquilo, vai sentir pena, vai sentir tristeza. É normal sentirmos que somos seres humanos. Não queremos que ninguém morra. Pessoa que a gente gosta, que ama, ou até mesmo pessoas que nem conhecemos, como vimos na internet, desastre, terremotos, maremotos, tsunami, crianças morrendo, não tem culpa de nada, mas morre, e quando escutamos aquilo, entristecemos. E essa mulher não era diferente, não. Ela praticamente, ela desobedeceu a Deus. Não olhe para trás. E quando você desobedece a Deus, você tem uma consequência. Não digo hoje que vamos virar estátua de sal, mas tem uma consequência que ela vem mesmo. Se você faz algo ruim, você vai colher o ruim. Se você faz algo bom, você vai colher o bom. É uma verdade, uma realidade. E essa mulher, ela desobedeceu. As suas filhas, não.
O seu marido também não. Então ela virou uma estátua de sal. Como isso é possível? Cara, se Deus consegue fazer do impossível virar o possível, cara, quando eu vi a história da Bíblia aqui, é cada coisa. Eu não fico com categoria, não. É porque aqui é o começo da Bíblia. É engraçado essas histórias, porque a gente entra nas histórias e fala: Meu Deus do céu, tudo isso era possível antes e hoje ainda é possível. É, olha os milagres que Deus faz na vida das pessoas aí. As pessoas falam: Meu Deus do céu, como que isso aconteceu? Como sobreviveu? Que cura milagrosa! Não precisou abrir meu corpo para tirar uma doença, ou um tumor, ou um câncer. Como que aconteceu isso? Muitos falam que é sorte, mas não. É um trabalhar de Deus, meu. Você pode estar com os dias contados para fazer uma cirurgia e antes da cirurgia eles façam um check-up ainda. E quando eles vão abrir seu corpo, ué, cadê aquele tumorzinho? Cadê aquele câncer? Cadê aquela doença? Cadê aquele vírus? Sumiu. É um trabalhar de Deus, mano. É como que eu falo pra muita gente, às vezes você não tá nem orando por você, mas tem vizinho, tem colega, tem amigo, tem conhecido, tem pessoas que oram, colocam o seu nome ali no livro da oração ali, e Deus chega até você, Ele te abençoa. É assim que as pessoas são curadas, aquelas pessoas que não merecem, porque não acreditam, porque xingam a Deus, blasfemam aquele que vai para a igreja, fala mal daquelas pessoas. É assim. Mas Deus, ele sabe todas as coisas, mano. Quando ele coloca uma pessoa para orar por você, ele vai te curar. Quantas pessoas já oraram pela minha vida, nem era para mim estar aqui. Eu, quando tinha 19 anos, eu tava saindo do serviço, eu nunca esqueço, tava eu, meus 3 irmãos ali no Brasil, e na rua 25 de março, onde eu trabalhava, era 10 da noite, fomos descarregar um container, e um rapaz saiu do atrás de não sei se foi de um muro, de uma lixeira, não sei, colocou uma arma na minha cabeça, meus irmãos estavam tudo correndo, e eu fiquei ali eu vi a morte, porque Brasil, eles matam você de bobeira, por causa de qualquer coisa. Só sei que eu fiquei ali paralisado. O cara colocou a mão nos meus bolsos, eu não sabia o que fazer. Depois mandou embora, ele deu um susto. Ali eu vi a morte, porque eu com os 8, 19 anos, eu não tava nem aí pra nada. Eu era doidão. Mas eu já vi ali que hoje eu posso falar isso, mas antes eu não conhecia a palavra de Deus, eu nem sabia que é livramento. Para mim, eu não era cristão, não era católico, não era nada, não conhecia nada. Então hoje eu posso dizer, ali foi o primeiro livramento de Deus na minha vida. Então, isso eu posso dizer vários livramentos que eu tive nessa caminhada que eu não conhecia Deus. Então eu posso dizer hoje que é um propósito de Deus para mim estar aqui falando de Deus, falando da maravilha dele, falando do evangelho, falando das coisas que acontece ainda. Cara, se eu tô vivo aqui hoje é porque foi Deus, mano. Eu poderia falar trocentas mil histórias aqui, mas vamos voltar para a palavra de Deus porque ela é boa demais. E essa mulher, ela desobedeceu. Não desobedeça a Deus. Se ele tiver um chamado para você, pregue o evangelho, pregue da palavra de Deus, fala para um amigo, Jesus te ama, vamos para a igreja. Alguma coisa você tem que fazer. Principalmente se nós somos conhecedores da palavra de Deus, se nós vivemos esse evangelho, a gente tem que fazer isso. É necessário que façamos isso, porque quem vive o evangelho, quem vai para a igreja, eu acho não, eu tenho certeza que Deus põe no coração de todo mundo para pregar o evangelho, fazer alguma coisa. Senão ele não mandava apóstolos, não mandava profetas, nem ensinava a eles. Esses dias mesmo, eu estava conversando com uma pessoa, eu não quero dizer o nome aqui, porque essa pessoa assiste meus vídeos, né? Mas ela vai saber que foi ela. Ela me fez um convite para ir na igreja dela e tal. Eu até iria, sabe? Mas quando ela falou que não tem pastor ali, eu achei isso um absurdo. Porque na palavra de Deus tinha Jesus, o nosso melhor pastor. Mas e os apóstolos e os discípulos que Jesus ensinou que pregassem o evangelho? Então eles também eram professores para estar ensinando. E eles também tinham autoridade de curar em nome de Deus. Eu falei isso para ela. Ela achou um absurdo o que eu estou falando. Eu falei para ela, não posso ir na tua igreja, não tem pastor.
São pessoas que pegam só a oportunidade para falar da vida delas. Eu não quero saber da vida alheia. Eu quero saber da Bíblia, da palavra de Deus. As pessoas se fortalecem na palavra de Deus. As pessoas não se fortalecem só em testemunho, não. E muitas vezes, a pessoa que leva um testemunho e não está vivendo o evangelho, ela fala o que não deve lá em cima e mata a igreja, mata o povo. Cansei de ver isso. E eu, quando não tinha experiência, às vezes a gente fala até coisas que não queríamos falar. E se não tivermos vigiando, não tivermos orando, não tivermos vivendo o evangelho, a gente fala e acaba magoando. É assim. Então esse convite ficou praticamente sem chance. Não dá. Ficou isento. Cara, essa passagem aqui é tão maravilhosa que Deus ele fala tanta coisa com a gente, mano. O porquê não podemos desobedecer. As consequências, ela pode vir no piscar de olhos. E consequência, quando você tem família, mano, a família paga até pelos seus atos, mano. Cara, é tanta coisa que eu poderia dizer aqui que, meu Deus do céu, mano, não quero deixar a live muito longa, não, senão vai ficar 1 hora, 2 horas, 3 horas, meu Deus do céu. Então essa mulher, ela praticamente desobedeceu. Os anjos falaram, não olhe para trás, corra, vá para frente. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada e foi até o lugar onde havia falado com Deus. O Senhor Abraão olhou na direção de Sodoma e Gomorra e de todo o vale e viu que da terra subia uma fumaça, como se fosse a fumaça de uma grande fornalha. Abraão, todo mundo conhece a história dele. É um homem que era temente a Deus. Um homem que andava com Deus. Olha, a gente fala assim, pô, o nome dele é Abraão. Cara, a história é tão tremenda de Abraão, porque todos que mundo que ouvia falar de Abraão, fala, esse homem anda com Deus. Ele fala com Deus e Deus já corresponde. Um homem é um braço esquerdo de Deus. As pessoas tinham respeito por ele. As pessoas gostavam dele. Que até chegou um ponto da mulher dele falecer. Ele queria sepultar ela. Todo mundo ali queria dar para ele uma terra onde ele pudesse sepultar a mulher dele. Queria dar de graça. Mas Abraão, ele é um homem tão temente a Deus, tão sábio, que ele nos ensina a não pegar de graça, não. Principalmente essas coisas. Por quais motivos ele nos ensina? Vivemos num mundo que as pessoas ela dão as coisas e querem de volta. Eu já passei por isso. Já ganhei um óculos e no dia seguinte ganhei um óculos de 100 mil ienes. Olha só, eu ajudava um menino, né? E eu falo menino que era mais jovem que eu, né? Eu ia trabalhar e ele não tinha carteira. Eu sempre levava ele pro serviço. Olha só que coisa, hein? E foi passando 1 ano, 2 anos. Chegou um dia que ele me deu um óculos de 100 mil ienes. É um Juliette série ouro. Aquele de. Como fala essa palavra? Não é ferro, é. Não é. Como fala essa palavra? É um óculos Juliette, né? É 100 mil ienes esse óculos aí. E era aquele. Titânio, lembrei, titânio. E esse rapaz e menino me deu um óculos de 100 mil ienes de presente. Tanto fazer mocai pra ele, levar ele pro trabalho, voltar, levar, fazer outros favores, né? Ele não tinha carteira. Ele me deu um presente de 100 mil ienes. Um Juliette série ouro. Todo mundo conhece, quem gosta muito de Juliette, né? Eu sempre usava Juliette porque eu ganhei desse menino. Eu sempre usei óculos porque eu gostava da Oakley. Eu sempre usei óculos de sol. Eu gostava muito, da gosta ainda. Então, né? Aí me deu um Juliette de 100 mil ienes. E eu fiquei surpreso. Aqui no Japão, e naquela época ainda, alguém dar um Juliette de 100 mil é difícil, hein? Difícil. E eu ganhei. Aí depois de 3 ou 4 semanas, ele me deu mais um, mas não foi Juliette, um outro óculos. Aí o que acontece? Acho que era meu aniversário, eu não lembro. E a mulher dele mandou ele buscar de volta. Vai lá buscar de volta. Ele me contou tudinho. Minha mulher mandou vir aqui e tal. E ela quer de volta. O que passa na minha cabeça, mano? Aquele foi já um pouquinho de experiência. Tudo bem, eu peguei, devolvi tudinho pra ele não ficar triste e brigar com a namorada. Era a namorada dele, essa, a namorada dele. Então, mas ele já tinha filho com ela, viu? E aconteceu o seguinte, eu dei pra ele de volta e dali eu já comecei já a trabalhar isso na minha mente. As pessoas dão as coisas e
querem de volta. E não foi só isso aí, não. Dali pra frente, aconteceu várias vezes comigo. As pessoas dão as coisas e pedem de volta. Até mesmo um familiar faz isso. Dá adeus, se arrependeu, quer de volta, tá. Você tanto faz, tanto fez, você devolve. Então aqui também aconteceu isso. Aliás, aconteceu não, iria ou poderia até acontecer. Abraão, como era um homem temente a Deus, um homem certinho, ele queria comprar essa terra. Já que eu vou sepultar minha mulher aqui, vai ter bastante pessoas testemunhando. Eu quero comprar essa terra. Não, 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 eu te dou porque você é legal, você é bom, você faz tudo pelas pessoas aqui, Deus fala com você, você corresponde. Não, eu quero comprar essa terra. Eu quero uma coisa que é minha, que esteja no meu nome. E ninguém futuramente vai perturbar ele, porque é dele. E ninguém vai tomar dele. Então, eu aprendi essa passagem com Abraão. É melhor que esteja no meu. Se der alguma coisa, que esteja no meu nome, se for uma coisa bem grande mesmo, que esteja no meu nome, para futuramente você não falar que emprestou, se arrependeu, igual aconteceu aquele jogador Miller. Quem conhece o Miller, que jogou no São Paulo Futebol Clube, eu achei ridículo o que ele fez. Quando ele jogava pelo São Paulo Futebol Clube, né? Sempre gostei do Miller, sempre fui fã de futebol, gosto de futebol. Ainda acompanho o Miller ainda, ele virou comentarista. E o Miller chegou e começou a ofender os religiosos, né? Começou a falar coisas desagradáveis. Porque quando ele estava no auge, ganhando muito dinheiro, ele estava fazendo suas doações para a igreja, ele estava dando presente. Eu lembro, eu assistia muito ele. Ele chegou até um tempo de virar pastor, mas ele não tinha chamado para pastor. Aconteceu que ele doou uns ônibus, doou dinheiro, levantou a igreja, tal, tudinho. Todo mundo sabe essa história, quem acompanha. E aconteceu que ele faliu. Ele faliu porque ele saía com muitas mulheres. Antes dele ser crente, antes dele gostar mais de Deus, né? Sei lá se ele gostava antes, não sei. Então aconteceu que ele saía muito com mulheres, gastava todo o dinheiro que ele ganhava. E ele ficou pobre. Ficou pobre, não tinha nem aonde morar. E ele começou a morar de favor na casa do Pavão. Pavão também é um ex-jogador que jogou no São Paulo. Também acompanhava ele também. Jogadores eu conheço todos. Morou de favor. Aí ele foi atrás da onde ele começou a doar as coisas. Aí ele falou em várias lives aí que a igreja roubou ele, que a igreja mentiu pra cara. Ele deu, agora ele fala que roubou. Ele ainda vai prestar conta ainda, porque ele manchou a imagem da igreja, a imagem de Deus. Desde quando Deus ele te dá as coisas e quer de volta? Eu conheço um Deus que ele é abençoador, ele é galardoador, dono do ouro, da prata, da bronze. Deus quer que você reconheça que ele é seu criador. As pessoas aí fora falam que Deus quer sua casa. Eu já vi muito vídeo assim, quer seu terreno, quer o seu imóvel, quer isso. Se você dá, você ganha em dobro. Não é assim que a gente conhece a palavra de Deus? Dá por amor, não que você vai receber de volta. Se Deus dá, amém, glória a Deus, aleluia. E se não dá também, amém, glória a Deus. Te deu a vida, te deu a saúde. Então esse jogador, ex-jogador, ele queria tudo de volta o que ele deu. Foi na justiça, mas ele perdeu a causa. Para você ver o tamanho que Deus é bom. Ele perdeu a causa, porque ele deu. E a obra de Deus, todo mundo conhece. É uma obra gratuita. É uma obra que oferece suporte ao próximo. Não é todos que pensam assim. Pode ser tempos de pandemia, pode ser tempos de guerra, pode ser o tempos que for de turbulência. Não existe um lugar igual a igreja para ajudar pessoas. Estender a mão, mão amiga. Eu falo isso porque eu já vi muito isso em crises. E pessoas sem dormir ali, ajudando outras pessoas. Só quem faz isso é a igreja. Não é político, não é presidente, não é jogador. Ainda conheço os dois jogadores que fazem isso ainda. Cristiano Ronaldo, que ajuda muito. Até mesmo o Messi, que doa dinheiro. Ex-jogador Jorginho também. Sempre fez isso no Japão, onde ele passou. Fez por amor. Para vocês verem. Deu de volta. Ele deu
e queria de volta o que ele deu, porque ele estava falido. Se tivesse vivido na presença de Deus, não teria falido, estaria milionário como outros jogadores estão até hoje, no jogo de sabedoria, só pensou no momento, mulheres, carro, diversão, faliu, agora quer de volta. Então, voltando essa passagem aqui, sobre Abraão, então Abraão, ele mostra pra gente a importância da gente, se quer fazer as coisas, vamos fazer sim, mas que esteja no meu nome, que esteja ali carimbado, batido, protocolado, cartório, porque futuramente não acontecer como o Miller, não acontecer como a mulher, a namorada, a mulher do amigo meu, quero de volta. Quando é protocolado, já era, meu. Então, que você também pague pelas coisas que você vai comprar. E se você ganhar também, é possível de querer de volta, me arrependi. Então, Abraão, ele nos ensina nós pagar por aquilo que queremos. Melhor que nem seja de graça, não, mano. Eu trabalho, eu tenho saúde, eu consigo comprar, porque Deus me abençoa. É assim, hoje os tempos são assim, mano. Parece que não, mas é assim. Eu conheço muita gente que dá as coisas e pega de volta. Quer de volta, e se você não dá, você até apanha. Que mundo que vivemos hoje, hein? Que loucura. Então aqui aconteceu o seguinte. Vamos voltar aqui. Até ele tanto que acabei ter. Ah, voltar um pouquinho mais cima, vai. No dia seguinte, Abraão se levantou de madrugada e foi até o lugar onde havia falado com Deus. O Senhor, Abraão, olhou na direção de Sodoma e Gomorra e todo o vale viu que a terra subia uma fumaça. Então já estava tudo destruído. Só que Abraão não sabia que seu primo Ló tinha escapado. Ele não sabia. Mas Deus sabia. Deus sabia o coração de Abraão. Quando Abraão perguntou para Deus, se tivesse 50 pessoas ali e 10 estiver na presença do Senhor, você vai destruir a cidade? Não, não destruirei. Se tiver 30 pessoas ali e 10 estiver na presença de Deus, você vai destruir a cidade? Não, não destruirei. Se tiver 20 pessoas e 10 estiver na presença de Deus, você vai destruir? Não, não destruirei. Então Abraão estava muito preocupado com Ló e sua família. Se preocupava muito. Foi por isso que até o ponto dele fazer essas perguntas para Deus várias vezes. E não destruirei. Então Abraão se ajoelhou e orou. Ele fazia muito isso. Ele orava. E Deus sabia o coração dele. Foi por isso que Deus livrou a família de Ló. Não livrou a mulher porque ela foi desobediente. Se ela estivesse nos caminhos de Deus, soubesse o tamanho e a grandeza de estar com Deus, ela nem olharia para trás, iria para frente. Então Deus sabia totalmente o coração de Abraão. É importante que nós façamos as coisas também, e que a gente dobre o nosso joelho, nós ore pelos outros, pela nossa família, porque a oração é a chave de vitória. Eu não canso de dizer. Quem ora, é verdade isso. Tem uma passagem na Bíblia que fala o seguinte, né? Que um pai tinha um filho, né? E esse filho estava endemoniado, né? Com espírito mal. Acontece que esse menino era desde pequeno que estava assim. E esse pai levou esse menino aos 12 discípulos. E o espírito mal não saiu. Não saiu. Aí acontece que esse pai foi até Jesus. Falar, Jesus, tem como você curar o meu filho? Aí Jesus falou assim, vai até os discípulos, que ele pode curar. Aí ele falou assim para Jesus, o pai, eu já levei até ele. E Jesus olhou assim e falou assim, gente de má fé, até quando eu vou estar aqui com vocês, ensinando vocês, falando isso? Vocês não conseguem arrancar um espírito mal desse menino? E essa passagem fala o seguinte, eu vejo que os discípulos, eles não estavam orando. Não estava não. Porque se eles estivessem orando, eles teriam arrancado desse menino esse espírito mal. Não estava em oração os discípulos. Não estava, porque não conseguiram arrancar. Então Jesus, ele arranca
desse menino o espírito mal. O espírito mal vai embora. E esse menino, ele, quando era pequeno, quando ele tinha o tamanho dele lá, não sei que tamanho que era, ele se batia, rangia os dentes, espumava a boca, se jogava na água quente, água, qualquer coisa para se machucar. E o pai dele já não aguentava isso. O pai dele tinha fé, e por isso que ele procurou Jesus. Deus é bom demais, mano. Ele cura, mano. Pode ser qualquer coisa, mano. Se tiver fé, mano, ele cura. Aí entra a oração. Os discípulos foram perguntar para Jesus assim. Os discípulos eram medrosos. Se você for acompanhar a palavra de Deus, todinha ela, os discípulos eram muito medrosos. Eles queriam fazer perguntas para Jesus, mas eles tinham medo. Jesus estava ali para ensinar. E Jesus sempre mencionou: os meus dias aqui estão contados. Ele sempre falava: alguém vai me vender, vai me entregar. E está próximo disso. Parecia que os discípulos não davam tão crédito. E aconteceu o seguinte, né? Os discípulos foram perguntar para Jesus: como que você fez isso, mestre? Por que nós não arrancamos o espírito mal dessa criança? Olha, aonde que entra a oração aí? Da mesma forma que a oração é para arrancar espírito mal, a oração é para curar. Foi isso que veio na minha mente. Oração é chave de vitória. A oração para curar e a oração para transformar, para abençoar. Então a oração ela é satisfatória. Se não você estiver vivendo em oração, não adianta, mano. Não adianta. Porque se nessa passagem eu vi que a oração arrancou o espírito mal, então a oração ela tem poder para curar também. Eu baseei nisso aí. Por isso que é bom que a gente estuda todas as passagens da palavra de Deus, para a gente começar a aprender. Se você ficar só num versículo, você também não aprende, não. Precisa folhear a Bíblia para você chegar a essas conclusões. E o que acontece aqui? Vamos voltar para a história, né? E Abraão, ele orava. Por que Deus sempre estava com Abraão? Por isso que Abraão era chamado o amigo de Deus, o homem que anda com Deus. Porque ele orava, ele dobrava o joelho. Cara, essa passagem aqui é uma passagem tão da hora, mano, tão da hora. Isso porque é o começo da Bíblia. Imagine no meio. Então, vamos voltar à história aqui. Uma grande fumaça subia sobre o céu. Então ele sabia que Deus já tinha totalmente destruído ali. Tinha acabado com tudo. Foi assim que Deus destruiu as cidades do vale. Mas ele pensou em Abraão. Tá vendo como que Deus é bom, mano? A Bíblia fala que Deus pensou em Abraão. Por que ele pensou nele? Porque Deus sabia o coração dele. Aí as pessoas falam assim: você vê Deus? As pessoas falam, mano. Cara, você não pode estar vendo ele. Ninguém vai ver a face do Senhor. Impossível alguém que já viu ele. Impossível. Mas você sente a presença dele. Você sabe que ele existe. Se eu falar que ele não existe, meu Deus do céu, mano, eu tô sendo ateu, mano. Cara, por fazer pessoas, por fazer o que tem nesse mundo, tem que ser o soberano, tem que ser o gênio, porque não tem outra história. O meu irmão fala, eu tenho um irmão que não é cristão, ele fala que viemos de outro planeta. Ele fala que viemos, fomos expulsos, né, de outro planeta e caímos aqui. Meu irmão fala isso. Eu tenho que respeitar a opinião dele, eu não posso discutir com ele. Jesus mesmo fala, ninguém tem que discutir com ninguém, que a palavra de Deus tem que ser pregada. Pregue de Deus, só isso. Fale de Deus. Não faça brigas, não faça confusões, não crie contenda, não cria nada. Só pregue de Jesus. Então, é a opinião do meu irmão, eu tenho que respeitar a opinião dele. Ele acha isso que eu posso fazer. Não tem como colocar as minhas palavras na cabeça dele. Isso aí é um tempo, isso aí, a palavra de Deus, um dia ela vai chegar a verdade para todos. Pode ter milhões de igrejas, pode ter milhões de religiões, pode ter Buda, pode ter espiritista, pode ter o que for macumbeiro. Mas eu digo a vocês, nós que somos cristãos, não temos que ficar discutindo com essas pessoas, não. Eles têm a ideia deles, opiniões deles, eles acreditam no que eles querem acreditar. Mas nós cristãos temos que acreditar em Deus. E eu digo a vocês que a verdade um dia ela vai chegar para todo mundo. Ninguém vai ficar sem saber não. A verdade chega para todos.
Principalmente no dia de você estar ali com Deus, mano. Ali você vai prestar conta, mano, de toda a palavra inútil que sai da sua boca. O negócio aqui é 1000 graus, mano. Se eu soubesse que essa mensagem tinha nessa passagem, que toda palavra inútil que sai da nossa boca, vamos prestar conta, eu não teria falado tantas coisas ruins que eu falei quando eu não era crente, meu Deus do céu. Ainda bem que eu não era crente, não era conhecedor. Imagina se eu fosse, você é louco. Então, o que acontece aqui, né, mano? Deus, ele sabe o coração. Ele sabia que Abraão orava pelos seus primos. Então, onde que a gente aprende aqui sobre essas coisas? Olha só, o que a gente aprende aqui? A gente aprende o seguinte: aprendemos que Deus ele conhece a gente. Deus ele conhece o seu íntimo. Você pode estar escondendo alguma coisa. Antes que você começa a esconder, ele já sabe, né? Ele já sabe que você está pensando, ele já sabe o que você está fazendo, ele já sabe todas as coisas. Por que eu falo isso, mano? Se ele sabia que Abraão estava clamando para que ele livrasse a família dele dali, o seu primo, as filhas do seu primo, então se eu também penso em alguém, Deus também sabe o meu coração, Deus sabe os meus pensamentos, Deus sabe o que eu vou fazer hoje, o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou fazer depois de amanhã, os meus planos. Por isso que é importante que a gente esteja na presença de Deus, se entregue a Ele, a gente vai para a igreja, fala do evangelho dele. Isso é importante, é muito importante isso. Mas ele pensou em Abraão e fez com que Ló escapasse da destruição das cidades onde havia morado. Olha só como essa passagem é tão tremenda. Ainda Ló escapou dali com a sua família, menos a mulher dele, porque a mulher dele foi desobediente, porque a mulher dele não olhou, porque a mulher dele olhou para trás, ela desobedeceu. Se ela não tivesse olhado, ela estaria viva. Mas se isso aconteceu, porque é a palavra de Deus, é evangelho, eu fico maravilhado, né? Porque Deus ele faz todas as coisas, né? Ele fala nos nossos corações, vamos dar ouvido à palavra de Deus. Mas isso aí é de cada um. Você ouve se você quiser. Você não é obrigado a ouvir. Ninguém é forçado a nada. Isso aí é total liberdade de cada um. É espontâneo. Quando você for para a igreja, você vai por amor, espontânea vontade. Isso é satisfatório para quem tem vontade de ir, sabe? Eu posso falar isso porque no começo também, antes de eu começar a ir, eu nem queria ir. Recebi alguns convites e também não ia. Mas chegou um dia que eu quis ir, espontânea vontade. E as coisas são assim. Deus ele tem um trabalhar na nossa vida. A gente fala que não gosta quando não conhecemos, porque não experimentamos. Quando você experimenta a palavra de Deus, você vê, cara, quanto tempo eu perdi? Por que eu não fui? Mas não podemos lembrar do passado, porque Jesus ele veio, né? A palavra de Deus fala que ele nos libertou do passado, das escravidões, dos vícios. Se nós estamos na presença dele, não podemos ficar lamentando. Mas a vida é assim. Ela prossegue dia após dia. E nós que estamos na caminhada com Deus, temos que ser vencedor. Por mais que você não consiga conquistar o que você quer conquistar, porque às vezes você tenta muito e não alcança o que você quer. Às vezes
Você tem que conquistar uma outra coisa, não aquilo que você quer. Não é tudo que a gente quer que vamos conseguir. Não é tudo não. Tem pessoas que querem viver a vida inteira. Aqui não dá. Eu falo assim porque a palavra de Deus ela é verdadeira, mano. A palavra de Deus ela é eficaz. Não existe um livro e uma palavra de Deus tão boa igual a Bíblia. Não existe, mano. Ela é renovadora. Eu posso estar lendo esse versículo aqui hoje, esse capítulo, né? E amanhã eu posso estar lendo de novo, só que com outras introduções, por isso que ela é restauradora. Eu posso estar lendo aqui agora, amanhã e depois da manhã ser uma outra introdução também. Eu posso estar fazendo milhões, eu posso estar lendo milhões de versículos e nos dias seguintes são introduções diferentes, porque a palavra de Deus, ela é muito restauradora. Então vimos aqui, né, que a família dele escapou, teve praticamente um livramento aqui, foi obediente, não olhe para trás. E foram e chegaram em uma outra cidade. Então, na minha próxima live, no meu próximo vídeo, eu vou estar dando continuidade a essa mensagem da palavra de Deus. Porque nessa outra mensagem, vocês vão ver que eles saíram de Sodoma e Gomorra, né? Eles fugiram, só que na outra mensagem, o que as filhas dele vai fazer com o pai, vocês vão desacreditar. O pecado estava sobre Sodoma e Gomorra, mas o que a filha dele vai fazer com o pai, vocês vão falar, meu Deus do céu, mano. Tem coisas que a gente olha assim e fala, isso aconteceu? Aconteceu, mano. Tá na Bíblia, tá na palavra de Deus. Tem coisas que a gente fala assim, cara, algumas vezes a gente escuta isso na televisão, né? Escuta na televisão, aconteceu isso, meio que parecido. E ainda o pessoal carrega isso ainda. Cara, mano, outro dia minha esposa tava falando assim, né? Essas guerras aí no Islã, Israel, Iraque, é as descendências, né? Daquelas antigas pessoas, né? As brigas que tinhas ali, né? Então, essas guerras são isso aí. A minha esposa fala isso, né? É um país que não tem paz, né? Um país que só vive em guerra. Isso porque ali é onde Jesus começou a sua caminhada, né? Sabemos que Jesus ele já vem dali, daquele povo ali, porque eles eram o primeiro a estar na face da terra, né? Então tudo começa praticamente daquele lado. Terra Santa. Cara, é tanta história aqui que a gente estuda, a gente observa, a gente vê, fala, nossa, o livro poderia ser maior, né? Mas é um livro que é resumido, né? Se eles fossem colocar tudo o que tinha que colocar aqui, meu Deus do céu, acho que era um livro, sei lá quantas milhões de folhas, a gente não conseguiria nem carregar ele na mão, de tão pesado que ele seria. Ou as folhas poderiam ser um pouco até maior, gigante. Que doideira, né? Mas eu fico feliz de trazer essa mensagem hoje para vocês aqui, da palavra de Deus. Espero que vocês gostem e que vocês vão também para a igreja, louvar a Deus, agradecer a Deus. Espero que vocês estejam sempre conectados com a Bíblia. Espero que vocês tenham um dia também muito abençoado. Espero que vocês estejam firmes, fortes, felizes hoje. E antes de estar encerrando esse vídeo, encerrando essa live, que Deus abençoe as suas vidas. Para quem assistiu essa live, assistiu esse vídeo, também que Deus abençoe vocês. Queria mandar um salve para minha sogra, a dona Dalva. Queria mandar um forte abraço pro Luiz, um forte abraço pro Noé, um forte abraço para todo mundo que moram ali, um forte abraço para todos os espectadores.
sempre digo a vocês, fique firme na rocha e sempre tem live. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Todo dia a gente está postando alguma coisa da palavra de Deus. Fortaleça no Senhor. Não esquece dele não. Ele quer te abençoar. Ele é o melhor de todos. Não tem pra ninguém, mano. Eu falo isso aí porque Deus é bom demais o tempo todo. Então fica na paz, que Deus o abençoe vocês. Até os nossos próximos vídeos, as nossas próximas lives. Se você quiser ver essa live lá no meu canal no YouTube, tá inteirinha lá, sem cortes. Então que Deus abençoe vocês. Até os nossos próximos vídeos e até as nossas próximas lives e na presença de Deus. Qualquer hora venha lá na igreja lá fazer uma visita, né? Eu não sou pastor não, viu? Eu sou só um servo de Deus que fica na cadeira sentada, tentando aprender da palavra de Deus. A minha vontade mesmo é ser pregador de rua. Eu sempre tive essa vontade, né? De ser um pregador de rua, né? Eu sempre gostei de ver as pessoas fazendo isso, então vai chegar um dia que eu vou também estar fazendo. A minha hora está bem próxima de fazer isso. E eu gosto, sabe, de fazer as coisas fora, porque dentro já tem muitas pessoas que já fazem, né? E fora são poucas, né? E a maior luta não é dentro, é sempre lá fora, quando você fecha a porta da sua casa, a porta de algum lugar. Porque as coisas lá fora é mais fácil o mau costume corromper os bons costumes. É o que a gente tem muito visto ultimamente. As pessoas largando Deus, as pessoas saindo da presença dele por causa de bobeira. E eu digo a vocês, se vocês vão na igreja, vai por Jesus, vai por Deus. Eu sei que é bom ter uma amizade, mas muitas das vezes as pessoas nos entristecem. O ser humano, ele é falho. Então, que Deus abençoe vocês e eu vou encerrando essa live por aqui. Fica na paz, um forte abraço. É nóis. Fechou? É nóis, mano. Deus é bom demais o tempo todo, mano. Falou. Até mais. Eu vi que tem uma mensagem aqui. Maravilha, que Deus abençoe a sua vida e sua família, meu irmão. É nóis. Tamo junto nessa, Flávio. Pois. E que Deus abençoe a tua família também, grandemente. É.